Esse homem que nós vamos mostrar hoje aqui no vídeo raramente mostrava o rosto. Quase não havia informações sobre como ele era, qual era sua voz, onde ele estava. Por 27 anos ele foi um fantasma, mas a inteligência de Israel, ou melhor, o Mossad, ficou na cola desse homem durante quase 3 décadas. 7 vezes Israel tentou eliminá-lo, 7 vezes ele escapou da morte. Ele perdeu um olho, perdeu uma perna, perdeu sua esposa e filho bebê em um ataque aéreo destinado a matá-lo. Mas mesmo assim, ele continuou planejando ataques mortais contra Israel. Ele foi o cérebro por trás dos piores ataques terroristas do Hamas contra Israel, incluindo os massacres que chocaram o mundo. Durante décadas, ninguém sabia exatamente como ele era. Existiam apenas algumas fotos antigas, sombras em vídeos, uma voz misteriosa ocasionalmente aparecendo para anunciar novos ataques. Mas em julho de 2024, após 27 anos de perseguição implacável, o Mossad finalmente conseguiu. Israel eliminou esse homem invisível, o homem com 9 vidas, o fantasma do Hamas, o arquiteto do terror. Fique aí assistindo que nós vamos mostrar exatamente cada informação, cada detalhe de como a inteligência de Israel rastreou, perseguiu e finalmente eliminou esse homem que se escondia nas sombras há quase 3 décadas. E você vai descobrir quem realmente era esse fantasma. Para entender quem era esse homem, precisamos voltar no tempo. Décadas atrás, quando ele ainda era apenas mais um jovem vivendo em Gaza. Ele nasceu no início dos anos 1960, no campo de refugiados de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Cresceu em meio à pobreza, ao conflito, ao ressentimento. Mas nos seus anos de juventude, esse homem não estava planejando o terror. Ele estava estudando na Universidade Islâmica de Gaza. E acredite ou não, antes de se tornar um dos terroristas mais procurados do mundo, ele tinha interesse em teatro. Sim, teatro. Ele participava de produções teatrais, atuava, era criativo, expressivo. Ninguém naquela época imaginaria o que ele se tornaria décadas depois. Mas tudo mudou durante a primeira intifada, que durou de 1987 a 1993. Ele tinha cerca de 20 anos quando a revolta palestina começou, e foi nesse período que ele foi preso pela primeira vez. Em 1990, após passar 16 meses na prisão, esse jovem tomou uma decisão que mudaria sua vida e as vidas de milhares de outras pessoas. Ele se juntou ao Hamas. E não apenas como membro comum. Ele rapidamente se destacou pela sua inteligência tática, sua frieza operacional e sua capacidade de planejar ataques complexos sem deixar rastros. Em 2002, ele assumiu o comando das brigadas Izz ad-Din al-Qassam, a ala militar do Hamas, e a partir desse momento, ele se tornou o homem mais procurado de Israel. Mas aqui está o que tornava esse homem tão perigoso e tão difícil de capturar. Ele era invisível. Ele nunca aparecia em público, nunca dava entrevistas presenciais, raramente era fotografado. Existiam apenas algumas imagens antigas dele, fotos de quando era jovem, antes de se tornar o comandante militar do Hamas. E depois disso, apenas sombras, silhuetas, vozes distorcidas. Ele tinha um protocolo de segurança operacional quase perfeito. Nunca dormia no mesmo lugar 2 noites seguidas. Nunca usava telefones celulares ou comunicações digitais rastreáveis. Todas as suas ordens eram transmitidas através de mensageiros físicos. Ele confiava em menos de 5 pessoas no mundo, e mesmo sua própria família raramente o via. Seus sogros disseram publicamente que o encontraram apenas uma vez na vida, no dia em que ele se casou com a filha deles. Depois disso, nunca mais o viram. Quando sua esposa e filho foram mortos em 2014, ele nem mesmo compareceu ao funeral. Ele não podia arriscar ser visto, ser rastreado, ser alvo. Essa invisibilidade era sua maior arma. E por 27 anos, ela funcionou perfeitamente. Mas quem era esse fantasma? Qual era seu verdadeiro nome? Mohammed Diab Ibrahim al-Mazri. Esse é seu nome real. Mas o mundo o conhece por outro nome. Mohammed Deif. A palavra Deif em árabe significa convidado ou hóspede, um codinome irônico para um homem que trouxe apenas morte e destruição por onde passou. Agora que você sabe quem ele é, vamos falar sobre seu legado de sangue. Desde 1995, Mohammed Deif foi responsável pela orquestração de dezenas de atentados suicidas contra civis israelenses.
Ônibus explodindo em Tel Aviv, cafés sendo destruídos em Jerusalém, mercados transformados em zonas de guerra. Centenas de israelenses morreram nesses ataques, milhares ficaram feridos, famílias inteiras foram destruídas. Mohammed Deif também foi responsável por múltiplos sequestros de soldados israelenses. Ele usava esses soldados capturados como moeda de troca, forçando Israel a negociar a libertação de prisioneiros palestinos. E durante cada grande conflito entre Israel e Hamas, em 2009, 2012, 2014, 2021, Mohammed Deif estava lá, nas sombras, planejando, coordenando, comandando. Mas seu ato mais notório, o ataque que o tornaria comparável a Osama Bin Laden em termos de infâmia, aconteceu em 7 de outubro de 2023. Naquela manhã de sábado, o mundo acordou com notícias aterrorizantes vindas de Israel. Milhares de foguetes foram lançados de Gaza. Terroristas do Hamas invadiram o sul de Israel. Civis foram massacrados. Mulheres foram violentadas. Bebês foram mortos. Idosos foram sequestrados. E quem anunciou esse ataque? Mohammed Deif. Pela primeira vez em anos, Deif apareceu em áudio e vídeo. Apenas uma silhueta, é claro, nunca mostrando seu rosto completamente. Mas sua voz era clara, calma, quase teatral. As forças de defesa de Israel entraram em Gaza determinadas não apenas a resgatar os reféns, mas também a destruir completamente a infraestrutura militar do Hamas. E no topo da lista de alvos estava um nome, Mohammed Deif. Mas eliminar Mohammed Deif não seria fácil. Israel já havia tentado antes, muitas vezes, e todas as vezes Deif havia escapado. A primeira tentativa séria de assassinar Mohammed Deif aconteceu em 2002, logo depois que ele assumiu o comando das Brigadas Al-Qassam. A inteligência israelense localizou um prédio onde Deif supostamente estava escondido. Um ataque aéreo foi lançado. O prédio foi completamente destruído. Mas quando os escombros foram examinados, não havia corpo. Mohammed Deif havia escapado, provavelmente minutos antes do ataque. Rumores circularam de que ele estava morto. Alguns meios de comunicação até reportaram sua morte. Mas dias depois, uma mensagem de áudio apareceu. Era a voz de Deif, vivo, zombando de Israel. A segunda tentativa aconteceu em 2006. Novamente, inteligência apontou para sua localização. Novamente, um ataque aéreo foi lançado. Novamente, Deif escapou. Mas dessa vez, ele não saiu ileso. Relatórios indicam que Deif perdeu um olho e sofreu ferimentos graves nas pernas durante esse ataque. A terceira tentativa foi em 2014, e essa foi a mais devastadora pessoalmente para Deif. Israel recebeu inteligência de que Mohammed Deif estava em uma casa específica em Gaza. Um míssil foi lançado. A casa foi completamente obliterada. Quando os escombros foram removidos, 3 corpos foram encontrados. A esposa de Deif, seu filho bebê de apenas alguns meses e outro parente próximo. Mas Mohammed Deif não estava lá. Ele havia sobrevivido novamente. Esse ataque, porém, teve um custo físico adicional. Relatórios sugerem que Deif perdeu parte de uma perna nesse ataque, além dos ferimentos anteriores. Então imagine, um homem com apenas um olho funcional, com uma perna amputada ou severamente danificada, que acabou de perder sua esposa e filho bebê. A maioria das pessoas desistiria, buscaria paz, tentaria reconstruir sua vida, mas não Mohammed Deif. Ele ficou ainda mais determinado, ainda mais brutal, ainda mais invisível. A quarta tentativa de assassinato foi em 2015, novamente falhou. A quinta foi em 2021, durante o conflito de 11 dias entre Israel e Hamas. Israel lançou ataques massivos tentando localizá-lo, mas Deif continuava um passo à frente. Naquele ano, os Estados Unidos oficialmente designaram Mohammed Deif como terrorista global, juntando-se a Israel e a União Europeia na classificação. Mas classificações não matam terroristas, e Mohammed Deif continuava vivo, escondido, planejando. Sexta tentativa, sétima tentativa. Todas falharam. Por 27 anos, Mohammed Deif sobreviveu a tudo que Israel jogou contra ele. Ele era conhecido dentro do Hamas como o mártir vivo,
uma referência irônica ao fato de que ele deveria estar morto várias vezes, mas continuava vivo. Até que chegou julho de 2024. Após os ataques de 7 de outubro de 2023, Mohammed Deif sabia que Israel viria atrás dele com tudo. Então ele se escondeu ainda mais profundamente. A inteligência israelense, o Mossad, o Shin Bet, a inteligência militar, todas essas agências trabalharam em coordenação total para rastrear Mohammed Deif. Eles sabiam que ele estava em algum lugar em Gaza. Mas Gaza é um labirinto de túneis, edifícios residenciais, áreas densamente povoadas. Encontrar uma pessoa específica que nunca usa telefone, nunca aparece em público, nunca fica no mesmo lugar 2 vezes é quase impossível. Mas Israel tinha uma vantagem que não tinha nas tentativas anteriores: tempo ilimitado e operações terrestres ativas. Enquanto as forças de defesa de Israel operavam em Gaza, elas capturavam computadores, telefones, documentos de comandantes do Hamas. Cada peça de informação era analisada procurando por pistas sobre Mohammed Deif. Lentamente, um padrão começou a emergir. Deif tinha um círculo extremamente pequeno de pessoas de confiança. E através de vigilância intensiva desse círculo, Israel começou a estreitar a rede. Havia também outro método: inteligência humana. Pessoas dentro de Gaza, cansadas do Hamas, fornecendo informações em troca de dinheiro ou promessas de segurança. أنه قرار سلم خلاص معي هبل هذا اللي بيسويه هبل قتل شعبه السنوار قتل شعبه. Em julho de 2024, a inteligência israelense recebeu uma pista crucial. Mohammed Deif estaria se reunindo com outro alto comandante do Hamas, Rafah Salameh, em um complexo específico em Khan Yunis. Rafah Salameh era o comandante da brigada Khan Yunis das brigadas Al-Qassam. Ele era um dos poucos homens em quem Deif confiava completamente. A informação foi verificada, cruzada, confirmada. A janela de oportunidade era pequena. Se Israel esperasse muito, Deif desapareceria novamente. A decisão foi tomada no mais alto nível do governo israelense. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu autorizou pessoalmente a operação. Em 13 de julho de 2024, às 10 horas da manhã, a Força Aérea Israelense lançou um ataque aéreo massivo contra o complexo em Khan Yunis, onde Deif e Salameh supostamente estavam. Não foi um único míssil, foram múltiplos ataques de precisão usando bombas guiadas pesadas, estimadas em mais de 1 tonelada de explosivos. O complexo foi completamente obliterado. Crateras enormes foram abertas no solo. Edifícios ao redor foram danificados pela força da explosão. Mas nas horas imediatas após o ataque, não havia confirmação. Israel não sabia com certeza se havia atingido o alvo, e o Hamas imediatamente negou que Mohammed Deif estivesse morto. Eles disseram que ele estava vivo e bem. Por semanas, a incerteza pairou. Israel tinha finalmente conseguido? Ou Mohammed Deif havia escapado da morte pela 8ª vez? Durante semanas após o ataque de 13 de julho, o Hamas manteve o silêncio sobre o destino de Mohammed Deif. Não havia novos vídeos dele, não havia mensagens de áudio, não havia provas de vida. Isso era altamente suspeito. Porque sempre que Israel alegava ter matado um líder do Hamas, o Hamas rapidamente produzia provas de que a pessoa estava viva. Um vídeo, uma mensagem, algo. Mas com Mohammed Deif, havia apenas silêncio. E então, em 1º de agosto de 2024, Israel fez um anúncio oficial. As forças de defesa de Israel confirmaram que Mohammed Deif estava morto. O ataque de 13 de julho havia sido bem sucedido. Após 27 anos de tentativas, o homem com 9 vidas havia finalmente sido eliminado. Rafah Salameh, o comandante da brigada Khan Yunis que estava com Deif, também foi confirmado morto no mesmo ataque. Mesmo assim, o Hamas continuou negando por mais tempo. Eles não queriam admitir a perda de seu comandante militar mais importante. Mas eventualmente, em dezembro de 2024, quase 5 meses após o ataque, o Hamas finalmente admitiu a verdade. Em uma declaração formal,
o Hamas confirmou que Mohammed Deif havia sido morto no ataque de 13 de julho de 2024 em Khan Yunis. O comunicado do Hamas chamou Deif de mártir e um dos maiores líderes da resistência palestina. Eles prometeram continuar sua luta em seu nome. Mas a verdade era inegável. Após 27 anos como o homem mais procurado de Israel, após sobreviver a 7 tentativas de assassinato, após perder um olho, uma perna, sua esposa e filho, Mohammed Deif estava finalmente morto. O homem com 9 vidas finalmente esgotou todas elas. E quando olhamos para as poucas fotos que existem de Mohammed Deif, imagens antigas de quando era jovem, antes do olho perdido, antes da perna amputada, antes de se tornar o terrorista mais procurado do Oriente Médio, vemos apenas um homem, não um fantasma, não um mito. Apenas um homem que escolheu o caminho do terror e pagou o preço máximo por essa escolha.